Fala para o teu irmão: na minha vida só um espírito, além do meu, o de Deus. Só. Amém? Mas Saul é uma prova. Quando o Espírito Santo sai da vida de alguém, e só sai, irmãos, quando não tem mais espaço. Pode acreditar nisso. Enquanto é possível, ele permanece lá. E deixa eu te explicar, porque alguns são mais novos aqui. Deixa eu te explicar como é que é o Espírito Santo. Ele é sempre aquela voz alertando você sobre o pecado. Ele sempre avisa, sempre. Não faz não. Faça não. Diga não. Diga não. Fecha essa boca. Bota essa mão no bolso. Essa mão solta é um perigo. Ele alerta. Mas nós é que atendemos ou não. Ele nunca força ninguém. Tá claro? Mas chega um momento que a pessoa, ela, entre aspas, entre muitas aspas, brinca tanto com Deus que o Espírito Santo se entristece e sai. Se ele se entristecer, e é possível, viu, irmãos? É possível entristecer o Espírito Santo. A Bíblia fala isso. Ela diz isso. Se você entristecer o Espírito Santo e ele sair da sua vida, todas as portas se abrem para os demônios entrarem. Não é bom negócio. Eu sei que alguns interpretarão essa minha palavra como se eu estivesse tacando terror na igreja. Eu não. Mas eu não posso esconder de você uma verdade tão profunda. Eu preciso te deixar ciente disso, para que a sua escolha seja consciente. Tudo bem? Em Mateus capítulo 16, verso 22 e 23, diz o seguinte: depois que Jesus avisou aos discípulos que iria para Jerusalém e seria morto, Pedro tomou a palavra e diz o texto, verso 22, Mateus 16, 22. E Pedro, tomando-o de parte, levou Jesus à parte, começou o quê? A repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Boa intenção. É incrível de perceber, irmãos, quantas pessoas boas, pessoas de coração bom, pessoas de boas intenções, fazem besteira. E não entendem que às vezes a intenção não se compara ao propósito. O propósito de Deus é acima do que eu quero. Tudo bem? Versículo 23. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: o quê? Para trás de mim, Satanás. Você já parou para pensar Pedro ouvindo aquilo da boca de Jesus, chamando ele na cara de Satanás e arreda, sai fora. Satanás, inimigo. Por um curto espaço de tempo, por um curto espaço de tempo, Pedro abriu na sua vida a porta para Satanás abrir, porque se tornou rebelde contra o propósito. Jesus disse: eu tenho que ir. Ora, se ele nasceu para isso, se era o propósito de Deus na vida dele, que ele morresse para nos salvar, está Pedro querendo impedir. Ele não percebeu, mas ele estava sendo de fato inimigo, tentando barrar o propósito de Deus para nos salvar. Irmão, se Jesus desse ouvido a Pedro, nós estaríamos perdidos, todos nós. Isso é sério. Isso é sério. Às vezes uma ação tão pequenina, tão aparentemente, sabe, não tem nada de risco aí, pastor. Que isso? Para que isso? Mas pode ser um impulso maligno para barrar o propósito.
E não pode ter. Você tem que estar alerta a isso na sua vida. Porque pessoas de boa intenção, pessoas bacanas, pessoas que estão com você, ela pode incitar você contra o propósito. Você não deve aceitar. Ah, meu pai, ah, minha mãe, meu irmão, não sei, não importa quem seja. Não importa nem que seja eu. Atenção, igreja. Não importa, ainda que seja eu. Se for contra o propósito de Deus, você não deve seguir. Amém? Tá claro isso? Que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Me serve de escândalo. João 13, verso 26 e 27. É outra situação. Jesus disse: olha, um de vós é diabo. Literalmente. É um enganador aqui no meio. Um de vocês está enganando. E os discípulos começaram a perguntar: quem, Senhor? Sou eu. Pedro faz sinal para João. Pergunta ele quem é. João estava ao lado de Jesus, cabeça sempre deitada no peito. Senhor, quem é? Jesus vai e diz: aquele a quem eu der o bocado, quer dizer, um pedaço de pão molhado. Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, o que acontece? Entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, o que você pretende, faça depressa, faça logo. A intenção maligna que está no seu coração, faça logo. Não fica, vai, quer desbandalhar, desbandalha. Alguém já disse uma vez: poxa, pastor, eu imagino que se Jesus tivesse um pouquinho mais de paciência com Judas. Irmão, tem gente que consegue botar culpa em Jesus da ação de Judas. Eu tenho para mim que esse tipo de gente também é Judas. Porque foram 3 anos de oportunidade. Judas e os demais viram o que os nossos olhos jamais viram. Ouviram de Jesus o que nós não ouvimos. E mesmo assim ele decidiu, ele tomou a decisão de trair Jesus. Então Jesus disse: olha, quer fazer? Faz logo. Mete logo as caras. É um conselho? O que você acha? Não. É uma liberação. É uma liberação. Não é libertação, mas é uma quebra de vínculo.